Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Aí você tem SA, depois tem o COF, ou CUF. Aí você faz assim, quadrático. Aí essa letra quadrática e o cursivo quase não tem diferença, tá? O cursivo geralmente faz mais redondinho assim, mas quase não tem diferença. COF. Parece a letra P. Parece o que você quiser. Quadrático é mais quadradinho mesmo, mas se fizer igual ao quadrático cursivo, não tem quase diferença. COF. Aí temos o Reich, que também o quadrático e o cursivo. O cursivo é mais redondinho. Eita, peraí. Quadrático vai ser como se fosse um Dalet sem o chifrinho. Aí o cursivo mais redondinho. Reich. Cuidado para não fazer muito curtinho, senão vai parecer um VAV, né? Então ele é mais comprido do que o VAV. Lê. O som é bem difícil para nós, tá? É como se fosse rareriroru. Diferença de carro para caro. Mas ele tem um som mais. Põe a língua no céu da boca e sopra. E trepida, né? Reis. Reis. Ruach. Rut. Bereshit. Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Então, o reis cursivo. Aí vem o Shin, o Shin, opa, peraí, o, eita. O Shin você faz assim e faz um. Essa letra é diferente só. Shin e Sin. Então, com ponta direita é Sh, com ponta esquerda é S. Para não confundir na transliteração, a gente faz assim, ó. Quer ver? Essa aqui a gente faz um S com um tiquezinho e essa aqui é um S com um apóstrofozinho. É a última letra do alfabeto. Ela pode aparecer com T, ou com gaguejo, esse pontinho, ou sem, tá? Então, lá no arcaico também tinha diferença. Era T, assim, e sem o ponto era C. No inglês, think, think, de pensar, é o TH do inglês. Seria sem o ponto. Hoje não tem diferença, tá? Então, essa é a última letra do alfabeto. O cursivo você pode fazer do mesmo jeito. Um pontinho ou sem pontinho, tá? Cuidado que essas letras confundem. Quais letras que confundem?
Ou se você pegar o Tav e o Het e o Re, na Bíblia confunde um pouco, na impressão, né? Se você pegar o Kaf e o Beit, eles vão confundir também, parecidos na Bíblia lá. O Nun e o Gimel também vai acabar confundindo. Aí o Vav e o Reish, depende, tem gente que também confunde, né? O Vav e o Nun final, porque na Bíblia não passa tanto assim, é um pouquinho só que ele passa. Você pode confundir também. Ou o Reish com o Dalet, né? Pode confundir também. O Dalet com o Raf final, porque também na Bíblia não passa tanto assim. Na hora da gente fazer, a gente passa, mas agora na Bíblia tá mais juntinho assim, só um pedacinho que passa. Então pode confundir algumas letras, mas é só até treinar. Aí a gente tem esses mnemônicos lá, o Begad e Kefat. B é só para lembrar. G, D, Q, P e T. Essas letras aparecem com ponto e sem ponto. Lá no hebraico arcaico, não tem nenhuma espécie de ponto nem sinal vocálico, tá? A pessoa aprendia a diferença de B, V, G, R, D, V, Q, R, P, F, T, S, pelo conhecimento que ela tinha da palavra. Os maçoretas, no século VI em diante, depois de Cristo, mas esse sistema foi desenvolver mais lá para o final do século IX até o início do século X, XI, que aí já estava mais aprimorado. Aí eles que colocaram esses pontos e sinais vocálicos, tá? Que a gente chama de sinal diacrítico, que envolve vogais e também envolve outros sinais. Mas antes, se pegar os manuscritos do Mar Morto, não tem sinal vocálico nenhum. E o hebraico moderno também não tem sinal vocálico nenhum. E aí você, por aprendizado, vai aprendendo quando é B, quando é... Tem algumas regras, tá? Mas, no geral, você vai aprendendo, conhecendo a palavra. Aí as letras têm forma final. Tem um mnemônico que é Kama ou Kamenefetes. Kamenefetes. Eita, peraí que pulou aqui. Peraí. Kamenefetes.
São as letras que têm forma final. Espera aí. É que não ficou espaço aqui. Eu vou pôr aqui embaixo, ó. Aqui. Kamenefetes. Porque essas letras têm forma final, ó. É o Rá, o Mem, o Num, o Fei e o Tsada. Então, por isso que ele chama Kamenefetes. Só para decorar também, tá? Mas você não precisa se preocupar com esses mnemônicos, não. É só para a gente ir lembrando. E à medida que for avançando, a gente. Na gramática lá tem também, tá? É que eu não sei quais que vocês estão usando, mas aí eu posso mandar lá. Bom, aí o que que acontece aqui? Nós vamos ter agora as vogais, tá? Cadê? Os sinais vocálicos, eles vão abaixo das letras. E um só que vai acima da letra. E o que que a gente faz com esses sinais vocálicos? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Embaixo do quadrado a gente vai ter as vogais, tá? Então, por exemplo, tem as vogais. Essa vogal é A. Eu vou mostrar outra tela aqui. Depois eu desenho, tá? Ó. Vocês têm aí esse quadro nos slides, né? Então, esse quadradinho aqui, dá para dar um zoom. Esse quadradinho representa uma consoante qualquer, tá? Nas letras finais não vai vogal. Tá? Existe, lógico, algumas exceções que vão aparecer lá, mas é raro. Mas, por regra, não vai vogal nas, nas letras finais. Ou seja, no geral, o hebraico termina com consoante. Só quando tem os sufixos pronominais que vão aparecer as vogais que nós vamos ver. Mas então a gente vai ler a consoante e depois a vogal, tá? Para simplificar, a gente coloca assim, ó, tem 3 formas de A, são pronunciados do mesmo jeito. Lá, quando eles foram criados, tinha pronúncia diferente, né? Vogais breves, breve, brevíssima e longa. Mas isso agora não importa, porque não vai diferenciar na pronúncia, tá? Então, nós temos 3 formas de escrever o A. Só um tracinho com 2 pontinhos e um tracinho com um outro tracinho embaixo que parece um T. Então, todos esses são A, tá? Esse aqui, às vezes, vai ser O. Na maioria das vezes ele é A e às vezes ele é O.
Essa diferença entre o e o não é tão perceptível no hebraico, tá? O fechado e o aberto. O e o. Esse pode ser e ou ei. Esse pode ser e ou é. E esse pode ser e ou é também. Então você tem uma, duas, três, mais uma depois que eu chivar, que vai ter o som parecido com o nosso e ou é. Geralmente esse aqui é mais fechado e esse é mais aberto. Então, e ou ei, às vezes ele vai ser ei, e esse aqui mais aberto é. E esse aqui também é. Só um pontinho vai ser i, tá? E aí depois você tem as outras formas. Cadê? Um outro i, que é um pontinho mais o iud, que a gente aprendeu. O ou o. O vav com um pontinho em cima vai ser o também, ou o. E aquele tzinho com o shivá vai ser o também. Aí depois você tem o u, com três pontinhos, parece uma chuvinha. E o vav com um pontinho no meio, que também vai ser u. E essa vogal aqui, que é o shvá, que ela vai ser ou e, ou vai representar só a ausência de vogal. Então, às vezes ela vai ser pronunciada, às vezes não vai ser pronunciada. Depois nós vamos ver a regra de quando pronuncia e quando não pronuncia, tá? Elas têm nomes, todas as vogais, mas você não precisa se preocupar tanto agora com os nomes, que são nomes aramaicos, na verdade. O que importa agora é você saber essa coluna aqui, ó. O som da vogal, tá? Então, ó, U, O, O, I, e aí depois você tem A, I. São 15 sinais vocálicos, tá? Existem outros sinais no hebraico que não são vocálicos. Eles são chamados sinais de cantilação. Para dificultar a nossa vida, eles vão estar juntos com as vogais. Mas o que você tem que aprender? Só esses 15 sinais são vocálicos. Os outros são sinais de cantilação, que para nós agora não interessam tanto, porque eles não alteram nada na pronúncia. Eles só vão nos ajudar agora a saber onde é a tônica, né? Mas só para você ter uma ideia, tem mais de 50 sinais de cantilação, que eles eram feitos para cantar mesmo, para ler o hebraico cantado. E o sim cursivo, tá? Muito bem. Aí o que a gente faz? A gente escreve, então, a letra, por exemplo, vou escrever pai, né? Eita, nós. Você escreve as letras assim, no cursivo. Ave. Não lê.
Você lê primeiro a consoante, mas essa consoante não tem som, certo? Aí você pula. Eu vou ler o A. Aí essa consoante tem som, eu leio o V. Então, ave, ave, pai. Por exemplo, posso escrever aba. Na verdade, acho que aba é assim. Aba, aba. Peraí. Então, aba. Você escreve assim. Como é que lê isso aqui, ó? Faltou o shin, né? Shin e o sin. O shin cursivo é assim. E o sin cursivo é assim. Tá? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.